Oi, gente, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não faço um videozinho, né? E, hoje eu fiquei com vontade, acordei, assim, tantas coisas que aconteceram, né, que estão acontecendo no mundo e, assim, ainda tô em casa, eu e meu marido estamos trabalhando em casa. E assim, aqui em Floripa faz um mês que não tem mortes do coronavírus, então as pessoas estão mais tranquilas, estão saindo, mas eu prefiro, já que eu posso, tenho essa opção, ficar em casa mesmo. E a gente só vai no supermercado e farmácia. E aí, assim, vendo as notícias, né? Meu Deus, é chocante a quantidade de 6 milhões de mortos no mundo pelo coronavírus, né? O Brasil tá numa situação bem complicada, né? São 33, mais de 33 mil mortes, né? 600 e poucas mil pessoas já de casos do coronavírus. E assim, é difícil não pensar sobre essa realidade hoje, né? A economia, não só do Brasil, mas a economia do mundo está negativa. Assim, a gente vendo países muito ricos, a própria Alemanha, né, declarando as dificuldades e com vários projetos, com doações para empresas de valores, empréstimos, e milhares de pessoas no mundo perdendo empregos, né, e morrendo. E aqui no Brasil a gente está com a crise do coronavírus, então estamos com uma crise política gigantesca, né, gente? Assim, pensar agora que não temos ainda ministro da saúde, gente, num momento desse tão necessário, né? E uma briga entre do presidente com os governadores e prefeitos que estão aguardando os auxílios que não sei se vem, né? E realmente assim muito complicado. E aí de repente na semana passada uma notícia que abalou o mundo inteiro, né? Que foi a morte daquele negro em Minnesota, né? Por um policial branco e que foi filmado e passou em todos os canais, né? E assim, deixou todo mundo muito revoltado, especialmente a população dos Estados Unidos, né? Eles estão há 10 dias se manifestando em todo o país. A gente vê assim as imagens, nossa, lutando por uma coisa que o Martin Luther King batalhou tanto, né, que morreu por isso lá na década de 70 que ele faleceu, né, que também foi assassinado. E assim, isso começou a gerar debate no mundo inteiro, né? Assim, eu lembro, eu morei nos Estados Unidos, né, quando foi em 98, eu tinha 19 anos, fui para lá estudar. E assim, eu lembro na faculdade muitas coisas que me chamaram a atenção de diferente. Claro, eu morei em Iowa, uma cidade pequena, mas que tinha uma universidade muito respeitada. Eu fui lá para estudar inglês, mas cheguei a fazer umas matérias no direito, eu já estava na faculdade aqui, né? E eu lembro assim de algumas coisas muito que assim me abalaram muito, como na universidade, no local com as lanchonetes lá pra gente almoçar, a gente via claramente, e mesmo nas aulas, assim, a distância entre brancos e negros. Tinha os grupos dos brancos e os grupos dos negros. Eles não se misturavam, não tinha amigos, muito menos relacionamentos, nada, era muito separado. E isso, assim, aqui no Brasil tem muito preconceito, tem sim. Só que a gente não pode negar, somos todos uma mistura com muito orgulho, né? A maioria de nós tem uma mistura. Eu sou muito misturada, a minha família é de Florianópolis, meu pai era de Belo Horizonte, então eu tenho espanhóis, portugueses, negros, índios e com muito orgulho. Mas, assim, então, esse preconceito tão aberto, ele
acaba sendo muito mais forte nos Estados Unidos, justamente por isso, porque não há esse contato assim. Nossa, não faz tanto tempo assim, 20 e poucos anos isso. E me chamou a atenção, assim. E, claro, os latinos também eram bem tipinhos, tipo eu, assim, bem cara de latina, também sofria discriminações lá, assim, né? E eu, assim, eu refletia muito sobre isso. Meu Deus do céu, qual é a diferença? Eu lembro que até nas baladas, nas nossas saídas, assim, tinha essa dificuldade, sabe? Eu via nas baladas, assim, os meninos, as meninas, mas não via, assim, um casal diferente, tão diferente. Não, não tinha isso. E assim, agora a gente lembrando e ele se manifestando sobre isso, assim, meu Deus, Martin Luther King, qual era o objeto da luta dele, né? Que era o fim da violência com os negros. E hoje ainda estamos discutindo isso. É inacreditável, assim, né? E aqui no Brasil a gente vê que não fica muito além. Eu acho que há o preconceito ainda no mundo todo, né? A gente vê no Brasil, meu Deus, a nossa população tem muito mais negros do que brancos. Até porque a maioria de nós, como eu já falei, é uma mistura, né? Mas assim, eu vejo, o meu amigo que mora aqui é do Rio de Janeiro, ele conta assim, meu Deus, o Rio de Janeiro, a maior parte da população é negra, né? Mulata, misturas. Ele fala que na época do colégio, ele tinha amigo negro na sala. No colégio não tinha, sabe? Por quê? Porque não tinha oportunidades de estudar num bom colégio, né? De conseguir um bom trabalho. E essa situação, esse homicídio, né, do George Floyd nos Estados Unidos, ele mostra assim, fez muitos brasileiros se manifestarem, brasileiros e brasileiras, negros, e falando sobre esse preconceito que ainda existe hoje, né, de profissionais, né, a dificuldade de ingressar num bom mercado de trabalho, que ainda existe, e a gente precisa encarar isso, porque, nossa, assim, é inacreditável que hoje em dia a gente ainda tenha tantos preconceitos, né? Assim, eu vejo que as novas gerações, a gurizada mais nova hoje, ela tem uma cabeça muito mais aberta do que as antigas, do que as próprias pessoas da minha idade e tudo. Eles já vieram sem esses preconceitos. Até porque esses preconceitos, discriminações, a gente desenvolve durante a vida, né? Com a educação, contato com outras pessoas. Gente, realmente isso precisa acabar. Claro, é chocante que num momento desse, que precisávamos ficar em casa, né? Agora manifestações no mundo inteiro discutindo uma outra situação, um problema que existe há muitos e muitos anos, né? E aí, assim, a gente vê que o que choca ainda é pessoas ainda defendendo abertamente essa situação, né? Políticos defendendo isso, assim, a gente viu essa semana no jornal aí a manifestação, né, o presidente da Fundação Palmares, que é negro, e ele questionando, dizendo que os movimentos pelos direitos dos negros, né, são a escória maldita. Sim, meu Deus, criticando o Zumbi dos Palmares, dizendo que ele era um idiota, né? Então, assim, gente, que isso? É a nossa história, é a história do Brasil. São pessoas que batalham, que sabem o que é ser discriminado, perder oportunidades. Nossa, tá na hora da gente evoluir, né? Eu sou muito positiva, como já falei, e eu ainda penso que esse momento é justamente para a gente refletir e para a gente acabar com todos esses preconceitos, a gente olhar para o próximo, pensar um pouco no que é de todos, olhar um pouco para o olhar, para o que o outro
precisa também, né? Eu acho que isso falta para a humanidade. Então, assim, tentar olhar para essas tragédias como uma oportunidade de evolução para a humanidade. Eu prefiro pensar assim. E vocês? O que vocês acham?